Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Entre Linhas na Rotina. Eu me chamo Joana e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês as melhores e as piores leituras que eu fiz em 2024. A história de amor deles eu achei um pouco forçada também. E chegando lá ela descobre que nessa escola tem um grupo secreto. Não esquece de deixar o like pra essa pessoa sem dicção a ter o poder de... Eu não sei falar esse nome. Em 2024, eu li 48 livros. A minha meta era ler 70 livros, só que era uma meta bem exagerada, simplesmente como um desafio mesmo, mas eu consegui ler 48 livros. Dentre esses livros, nessas leituras que eu fiz, eu escolhi algumas que foram as melhores e as piores, com critério de que as melhores leituras são livros que me fizeram sentir e gritar. E a questão das piores leituras, a mesma coisa, mas me despertaram raiva e eu fiquei muito decepcionada com algumas leituras. E pra gente começar, eu vou falar sobre Laços Perversos, da Lexi Ryan, que é o segundo volume da duologia Promessas Vazias. Nesse livro aqui, a Bri, ela vai viver certas emoções que eu gostei bastante em relação ao parceiro dela, né? Porque nesse livro aqui é um livro de feéricos e meio que os poderes dela tem a ver um pouco ali com o parceiro dela, que eu esqueci o nome agora. Mas o que me decepcionou nesse livro foi que a autora parece que ela simplesmente colocou coisas que não fizeram muito sentido apenas para encher linguiça, sabe? Apenas para terminar o livro. Inclusive, ela anulou todos os outros personagens e toda a história, tecnicamente, para enaltecer apenas a Bri, né, a personagem principal. Então esse foi um grande fator que me fez ficar decepcionada com essa leitura, porque se você leu esse livro, você vai entender o que eu tô falando, mas a Bri toma o lugar de todos os outros feéricos, como se ela tivesse mérito para isso, e ela não tem mérito para isso. Ela é uma humana, entendeu? Que odiava o mundo feérico e de repente começa a gostar do mundo feérico e aí toma o lugar deles. Que anulou a história do Finn, se eu não me engano, acho que o nome dele é Finn. Isso, o nome dele é Finn, então meio que anula toda a história, toda a vivência do Finn, inclusive também até do Sebastian, e toma o lugar deles, simplesmente. Então por isso que eu considero uma péssima leitura de 2024, porque me decepcionou muito. Não gostei dos desfechos dessa duologia. O próximo livro é O Príncipe Serpente, da Elizabeth Hoyt. Foi uma das minhas primeiras leituras do ano passado. E o primeiro livro eu gostei muito. É uma trilogia, né? Você pode ler separado, mas os personagens se intercalam ali, eles aparecem nas histórias. Então eu aconselho você ler o primeiro, que é o Príncipe Corvo, se não me engano, e o Príncipe Leopardo e o Príncipe Serpente. O Príncipe Serpente me decepcionou. Não me decepcionou, mas foi uma história muito chata. Eu acho que a autora não tinha necessidade de fazer um terceiro livro, mas como tinham 3 príncipes, ela precisava criar uma terceira história. O começo da história é bem interessante. A gente tem o Visconde Simon, né? O começo é bem legal, porque vem com um mistério ali. Só que vai ficando chato, porque esse livro fala sobre vingança. Só que é uma vingança que ela simplesmente vai perdendo total sentido e chega no final e sei lá, você para e pensa assim, fala, nossa, que merda que eu fiz, sabe? Se eu fosse o personagem, eu pensaria isso. Tudo bem que ele quer se vingar por uma causa que tecnicamente é importante pra ele, mas eu achei desnecessária, porque ele faz duelos com os inimigos dele. Então são muitos duelos que acontecem, muitas conversas chatas. A história de amor deles eu achei um pouco forçada também. O Simon fica debilitado no início da história e aí ele vai ficar na casa da Lucy. E, né, tem aquela convivência, e é a partir dessa convivência que eles vão se apaixonar. Só que o Simon, ele é um cafajeste, conhecido pelos amigos dele como cafajeste e tudo mais. Mas eu não esperava que tivesse essa questão de vingança, sabe? Se torna chato, melancólico, meio... enfim, chato, sem sentido. Então, foi uma das péssimas leituras que eu fiz em 2024.
O próximo livro foi A Rainha das Chamas, da Laura Sebastian. Esse livro é o terceiro volume da trilogia Princesa das Cinzas. E essa série... Nossa, tá mostrando o fio. Ai, meu Deus do céu. Essa série de livros, o primeiro livro é muito legal, o segundo livro razoável e o terceiro caminha pra ser chato. A personagem principal, eu queria que ela tivesse um pouco mais de vingança, sabe, sangue nos olhos aqui nesse terceiro livro, por todas as coisas que ela passou e por todas as coisas que ela viu, as pessoas próximas a ela que morreu, sabe? Eu queria que ela fosse um pouco mais vingativa, um pouco menos coração, mas ela continua sendo coração, mesmo quando ela ganha alguns poderes aí. Então eu achei cansativo e decepcionou, porque eu queria realmente que fosse um pouco mais aventura, sabe? Mais, vingança e... enfim, mas não foi isso que aconteceu. Não posso falar muito, porque senão eu vou dar spoiler, mas o primeiro e o segundo livro são bons, e esse terceiro me decepcionou um pouco. O próximo livro foi um e-book, que eu vou deixar passando aqui. É Meu Romeu Sombrio. E esse livro é escrito por duas pessoas, né? Dois escritores. E eu acho que isso causou um pouco de conflito nessa questão, porque o começo do livro é muito bom, mas vai chegando ali pro final e parece que vai perdendo sentido, porque a personagem parece ser uma, e depois que acontecem lá as coisas, que ela acaba se casando com um homem meio de caráter duvidoso, ela demonstra ser o que ela falava que não era, sabe? E ela faz isso pra perturbar ele, só que tipo, fica chato, fica cansativo, porque são pessoas ricas, com muitos dinheiros. Então são pessoas ricas, e o cara meio que ele faz assim, ele tá com ciúmes dela, e aí ele pega e simplesmente vai comprar um restaurante que ela tá lá com outro, pra poder expulsar o cara. Daí você fala assim, que engraçado, legal. Seria legal se ele não fizesse isso sempre, entendeu? Então eu falei, cara, esse homem vai falir, porque dinheiro acaba, querendo ou não, e ele sai comprando as coisas assim, os estabelecimentos, como se fosse uma mercadoria de mercado, sabe? De supermercado. Eu falei, gente, que coisa chata. Aí ela, ao mesmo tempo, também fica falando que ela não é snob, porque ela não aparenta ser snob, não aparenta... Ela tem dinheiro, mas ela não aparenta ser esse tipo de rico. E parece aquele rico com consciência, logo no começo do livro. Mas depois que ela se casa, ela muda completamente a personalidade dela, se torna uma pessoa extremamente chata. Também acontece uma situação que no começo do livro ela fala que ela não chora por nada. Tanto é que ela não chora nem quando ela se despede da família, porque esse casamento meio que foi um casamento meio turbulento, entendeu? Não era pra ter acontecido. E aí acontece uma outra questão lá pro final, quase pro final do livro, e que ela até fala assim, no começo do livro, que ela não consegue nem fingir uma lágrima, sabe? E aí ela vai e simplesmente acontece essa situação. Acontece essa situação, uma situação extremamente pesada, que eu não gostei de ter lido, e ela simplesmente chora. Ela vai chorar neste momento, entendeu? E depois ela fala que não, que é mentira, ela não tá chorando. Não gostei, não gostei. Eu nem sei, eu dei acho que 2,5 estrelas pra esse livro, mas eu não gostei. Se for considerar, essa é a pior leitura que eu fiz em 2024. O próximo livro também é um e-book, Me Encontre no Lago. Também não gostei. Meio que eu achei sem sentido a pessoa simplesmente marcar um encontro com uma pessoa que você se conheceu agora, só que você conheceu ela de manhã e você ficou o dia todo com ela, e aí você marca com essa pessoa de encontrar essa pessoa um ano depois, lá no resort da família dela. Tipo assim, filha, um ano acontecem muitas coisas, entendeu? Mas aí acontece que passa esse tempo, né? Passa esse um ano, e aí eles vão se encontrar. A menina vai, mas o cara não vai. Se eu não me engano, acho que o nome dele é Will. Posso estar enganada. Mas o Will não vai, né? Ele não vai. E aí depois a gente fica sabendo o motivo por ele não ter ido.
E eu achei uma desculpa esfarrapada, sem sentido nenhum. Antes ele ter falado assim, olha, querida, não quis vir. Entendeu? Não quis vir. E o relacionamento também que o Will tem com a irmã e a sobrinha, eu achei... Frederico! Eu achei muito exagerado, sabe? Sei lá, ele parecia que queria ser o pai da sobrinha. Eu entendo que pode ser que ele tenha esse sentimento, mas o modo como ele agia com a sobrinha, com a irmã, eu achei muito, assim, estranho, sabe? Não sei, eu posso estar vendo cabelo em ovo, mas eu achei muito estranho. E a desculpa dele também foi totalmente esfarrapada. O último livro que eu li, que faz parte aí das piores leituras de 2024, foi um e-book também chamado Oblivion. Esse livro é um dark romance, hate lovers, slow burn, inimizade colorida e convivência forçada e found family. Esse livro seria um segundo volume de Insight. Acho que é assim que fala, não sei. Nesse livro a gente tem uma personagem que tem toque, sabe? Ela tem toque, ela é toda esquematizada no sentido de, tal horário eu tenho que fazer tal coisa, tal horário eu tenho que fazer tal coisa. E aí quando ela tá ansiosa, quando ela tá, enfim, nessa neura dela, ela começa a arrumar tudo. Então ela arruma as coisas, tipo assim, 2, 3 vezes a mesma coisa ela tá arrumando pra poder tentar ficar em paz. Além disso, ela também é ginasta, então ela quer ser extremamente perfeita, então ela grava também ali os treinos dela e tudo mais. Só que esse livro, quando eu comecei a ler, eu achei que seria mais ou menos assim, um negócio de universidade, sabe? Tecnicamente tem universidade, mas vai mais profundo ali. Nesse livro tem uma trama que envolve o mundo escuro ali da... Eu vou falar esse nome aqui. Nem sei se eu posso colocar na tela, mas eu vou deixar aqui. Em que as pessoas... É um mercado negro, sabe? Sobre esse assunto. Então as pessoas meio que sequestravam outras crianças, outras pessoas, pra poder fazer isso, né? Pra poder comercializar, igual vacas. E aí temos o Van Doren, que é um cara também ali da universidade e que ele faz parte desse grupo, sabe? Eu procurei aqui a resenha que eu fiz lá no Scooby. O link do meu Scooby tá aqui embaixo também, caso você queira me seguir por lá. Então eu coloquei assim, a trama é boa, mas ficou um pouco a desejar. A trama é boa, mas pra mim ficou um pouco mal desenvolvida. Achei uma ideia interessante e até mesmo irreal o contrabando de carne, né? Mas pensando em alguns filmes que tem esse tema, até que faz um pouco de sentido. Então eu achei legal esse negócio, sabe? Eu falei, nossa, a autora realmente saiu aqui da casinha, né? Da caixa. Porém, esse é um dos livros, né, que eu li esse ano e desejei um final diferente. Justamente por conta de certas coisas que aconteceram, que eu fiquei, não, por favor. Por favor, né? Em 70% do livro, eu já tava um pouco cansada da leitura. Em 80% teve uma cena muito legal e divertida e depois voltou a ficar chato. Justamente, meio que nesse 70% fica um livro muito chato porque fica maçante, sabe? Eu acho que a autora poderia ter encurtado certas situações que aconteceram. Por alguns momentos a história havia se tornado muito fantasiosa e melodramática, principalmente nas narrações dos personagens sobre eles e as situações da vida. Então os personagens, eles divagavam muito, sabe? Eles não falavam assim como pensamentos, eles falavam como se eles estivessem recitando, como se eles estivessem em um teatro, sabe? Então era muito drama, sabe? A conversa era quase como um poema, assim, sabe? Não é nem poema que eu quero dizer. Um negócio muito melodramático, sabe? Em algumas situações eu falei, gente, não, pra que isso? E aí as partes que eles vão pensando sobre a vida deles e a vida, principalmente o personagem principal, né, o Van Colin, sobre as coisas que ele passou, ele repetia todo o tempo a mesma coisa. Você, tá bom, a gente já entendeu essa parte. E ele repetia, sabe? Então foi ficando um pouco chato. E aí, quando chega em 80%, é que dá o up e depois volta a ficar chato de novo, mas é mais por essa questão, porque tem uma investigação, tem um grupo que eles precisam derrotar, sabe? Ainda eu coloco assim, algumas palavras e frases que te faz pensar quem é que fala assim. Reforça esse incômodo que eu senti lendo. Justamente, tem umas palavras que ninguém usa no português diário, sabe? Eu falei,
tá muito coloquial isso aqui. Não sei, sabe? Eu achei, enfim, que não tinha necessidade. Aí eu falei aqui que eu dei 3,5 estrelas apenas porque gostei da trama e acredito que a história tem potencial se fizer algumas correções na narrativa. Enfim, ele tá aqui na minha lista de livros de leituras ruins de 2024, mas não foi tão ruim essa leitura, tá? Mas coloquei ele aqui. Agora nós vamos para as melhores leituras de 2024 e vamos começar com O Grande Gatsby, acho que é assim que fala, não sei, do Fitzgerald. Esse livro aqui é da Antofágica, edição de bolso, né? Nanofágica, Antofágica. E esse livro aqui a gente tem Primeiro, esse livro não é nada do que eu tinha pensado que fosse, que seria. Esse livro a gente tem um cara super rico e eu achava... Por que eu falei super rico? Não sei. Tem um cara super rico e eu achei que seria a história dele, a história de vida dele, um homem rico e solitário. Temos isso nesse livro? Temos isso nesse livro. Mas eu acho que essa história aqui é uma história romântica trágica. Porque a gente vai ter o Gatsby, que é um mistério para todo mundo. Ninguém sabe quem realmente ele é. Ele é conhecido pelas festas, pelas inúmeras festas que ele faz. Esse livro é narrado pelo vizinho dele, né, que muda ali para uma casa pequena que fica do lado do terreno dele. E esse vizinho, ele tem vista da casa do Gatsby, né? E aí o Gatsby percebe que tem um vizinho novo e ele convida para ir para uma dessas festas. Só que esse cara, ele tá achando que ele vai conhecer o Gatsby assim pessoalmente. Oi, e aí, tudo bom? Você é meu vizinho. Mas isso não acontece. E aí nós temos as festas, e aí as tramas, temos pessoas aqui de caráter totalmente duvidoso. E uma dessas pessoas de caráter duvidoso é o par romântico do Gatsby, entendeu? E aí, é por isso que a história se torna trágica. Que, se eu não me engano, o nome dela é Darcy. Acho que é Darcy. Que é a prima também desse cara, desse vizinho dele. Enfim, é uma história bem legal, eu gostei muito desse livro. O próximo livro que eu li foi o Clube Mary Shelley, da Gold Motsbasky, sei lá como fala o nome dela. Esse livro eu comprei apenas porque tinha Mary Shelley na capa. Mas quando eu fui ler, eu amei muito, porque esse livro, eu sempre falo que quem gosta daquele filme Pânico, sabe, vai gostar desse livro aqui. Porque ele tem aquela nuance de filmes de terror, onde temos uma pessoa que é assassina, mas ninguém sabe quem é. Então, aqui nós temos um grupo de jovens, temos a personagem principal, que eu esqueci o nome dela agora, Rebecca, lembrei. Temos a Rebecca. A Rebecca, ela sofre uma situação muito trágica, assim, muito traumática, e aí ela e a mãe dela mudam para Manhattan, e a mãe dela é professora de uma das maiores escolas, assim, de Manhattan, e aí ela acaba ganhando bolsa. E ela vai estudar nessa escola, onde só tem pessoas ricas e, enfim. E chegando lá, ela descobre que nessa escola tem um grupo secreto que ama dar sustos nas pessoas. E ela descobre isso em uma dessas pegadinhas que eles fazem. E meio que ela não cai nessa pegadinha e ela começa a rir. Sabe as pegadinhas do Silvio Santos? É tipo isso. Só que um pouco mais pesadas, vamos dizer assim. Então ela não cai nessa pegadinha e todo mundo descobre que era uma pegadinha e, né, as pessoas acham que foi ela que fez isso. Só que não foi ela que fez isso, né? E aí ela descobre através de um amigo dela que é um clube secreto. Como fazer isso? Dar pegadinha nas pessoas. Então eles escolhem as pessoas, os alvos deles, e fazem as pegadinhas. Só que muitas vezes eles fazem com as pegadinhas com base em vingança, sabe? Aqui a gente também tem uma menina que ela é fanática, alucinada, apaixonada pelo Stephen King. Tanto é que quando em uma das pegadinhas ela se intitula como Dolores. E é por causa desse livro aqui que eu quero ler Dolores, do Stephen King. Então, enfim, é muito bom. O final, eu gostei bastante, apesar de ser como foi. Eu não sei se eu falo isso, mas eu vou falar. O final é meio em aberto, como nos filmes de terror,
sabe? Nesses filmes clássicos. Que aqui também eles gostam de coisas clássicas de terror. Então eles se juntam para assistirem filmes de terror e tal. Então o final desse livro é como se fosse o final de um livro, de um filme desse, sabe? De meio aberto, fica em aberto ali. Enfim. O outro livro foi O Telefone Preto e Outras Histórias, do Joey Hill, sei lá, da HarperCollins, da editora, né? Esse livro é um livro de contos. Eu marquei todos os contos com essas fitinhas assim. E tem uma que tá em roxinha, que se eu não me engano é o conto do Telefone Preto, que eu fiquei com medo. E eu pensei, vou ler o conto e vou assistir o filme. Fiquei com medo, não vou assistir mais o filme porque eu fiquei com medo. Conto aqui também que eu não consegui ler, que é um conto de um menino que come insetos. Eu não consegui, não tive estômago pra isso. Eu gostei muito, muito da escrita do Joey Hill. Eu quero comprar outros livros dele. E, enfim, esse livro é muito bom, é um livro de contos, como eu já falei. E eu recomendo muito se você gosta desse tipo de livro. É muito bom mesmo. Aqui, o Telefone Preto, ele é um pouco diferente do filme, na questão do cara, né, do personagem ali que vai sequestrar a criança. Mas é maravilhoso, sabe? O próximo livro é A Paciente Silenciosa, do Alex Michaud, não sei falar o nome dele, da editora Record. Esse livro eu não tinha pretensão de ler, até que um amigo meu lá do Instagram falou pra eu ler e panfletou esse livro. Eu falei, tá bom, já comprei mesmo, tava na promoção na época, eu falei, tá bom, vou ler. Só que eu li sem muita pretensão, sabe? Mas por conta do Quinta Misteriosa, que a gente assiste aí, da Ju Cassini, a gente já sabe que quem foi que cometeu o crime. Só que eu não esperava o plot que tem nesse livro, sabe? Eu achei, assim, genial. Me desculpem se as pessoas aí que já sabiam qual seria o final, mas pra mim foi genial. Eu fiquei assim, caraca, esse escritor é foda, entendeu? Então foi uma das melhores leituras também que eu fiz aí em 2024. Nesse livro a gente vai ter uma mulher que ela não fala, ela tá presa num manicômio, não fala mais manicômio, num hospital psiquiátrico. E esse hospital tá com questão de ser fechar e tudo mais. E temos o psiquiatra aqui, que ele se sente muito interessado pelo caso dela e ele quer fazer com que ela fale. Porque ela não fala com ninguém já faz bastante tempo. Então ele quer porque quer que ela fale. Então tem essa questão também. Então é um livro de investigação de mistério muito bom, muito bom. O próximo livro é A Mão e a Luva, do Machado de Assis. O primeiro livro do Machado de Assis que eu li em toda a minha vida. E que me fez gostar muito da escrita dele. Porque nesse livro aqui, eu não tenho costume de ler clássicos. Mas nesse livro aqui eu consegui, sabe, ir percebendo os tons de sarcasmos, de ironias que ele usa em cada situação aqui. E também na questão dos personagens, o modo como ele descreve os personagens, o caráter de cada personagem, né? Eu considero uma das melhores leituras porque eu consegui ler Machado de Assis. Que é algo que eu nunca pensei que eu conseguiria, porque eu tenho traumas do ensino médio, quando a professora pedia pra gente ler literatura, e tinha um tal de taverna. Eu falei, meu Deus, não entra na minha cabeça, sabe? E eu consegui ler Machado de Assis. Vamos ver se eu vou conseguir ler Dom Casmurro, né? Eu tô com um pouquinho de medo de ler Dom Casmurro, mas enfim. Nesse livro aqui a gente tem uma moça jovem. Essa história se passa no Rio de Janeiro, se eu não me engano. Isso. No século XIX a gente tem a jovem Guiomar, que é uma garota ali que foi... garota que era amiga do Estevão. E eles tinham ali uma proximidade quando mais novos, até que o Estevão vai embora pra poder estudar fora. E aí ela a madrinha dela acaba pegando ela pra cuidar, pra criar ali. E aí ela se torna uma mulher bem cobiçada, não sei se diria cobiçada, mas tipo assim, uma mulher da socialite, sabe? Ela tem ali toda a mordomia de uma pessoa da burguesia, vamos dizer assim. E o Estevão volta pro Rio de Janeiro, e quando ele volta pro Rio de Janeiro,
Quando ele volta pro Rio de Janeiro, ele encontra o amigo dele, Luiz, e aí ele acaba encontrando também a Guiomar. E aí ele se apaixona novamente, uma segunda vez. Porque ela está totalmente diferente, ela está mais bonita, ela está radiante, o coração dele nunca esqueceu ela. E aí a gente tem o primo dela também, que é um homem ali que ele casaria com ela apenas para poder a herança da madrinha dela, que é muito rica, ficar entre família. E a Guiomar é uma moça muito ambiciosa. Então ela é uma pessoa muito ambiciosa. O Estevam é coração, é o iludido. Tanto é que ele fala que alguma coisa sobre o castelo ser de ventos, entendeu? O amor dele ser um castelo de ventos, porque a gente, como vê aqui, ela é disputada, né, por 3 caras, 3 rapazes, mas ela já sabe qual que ela quer, porque além dela ser ambiciosa, ela é decidida. Mas é um livro muito bom, e a forma como descreve o romance por interesse, ao mesmo tempo que tem um romance sentimental ali, é muito legal, muito interessante também. O próximo livro é Divinos Rivais, que é o primeiro volume da duologia de Divinos Rivais, né? Temos Divinos Rivais e Promessas Cruéis. Eu amei a duologia completa. O primeiro e o segundo livro pra mim foram assim perfeitos. Então ele tá representando os 2 livros aqui. Nesse livro a gente tem uma fantasia muito gostosa de ler, porque envolve um mundo vintage, vamos dizer assim, um mundo antigo, onde as pessoas ainda andavam de bondinhos, ainda tinham máquina de escrever, com um mundo mais moderno, na questão de que temos deuses aqui. Então tá acontecendo uma guerra entre esses deuses e a humanidade ali daquela região, as pessoas daquela região ali, estão divididas entre esses deuses, né? E aí a gente vai ter o desenrolar dessa história e temos também um romance aqui muito lindo, muito lindo, muito lindo e emocionante. Ai, eu vou chorar, porque tem parte que é muito emocionante mesmo, que eu chorei. Tem partes que eu chorei aqui nesse primeiro, tem partes que eu chorei no segundo. Enfim, maravilhoso. O próximo livro é Powerless, da Laura Roberts. Esse livro também eu gostei muito de ler, uma fantasia, uma romantasia, talvez. É uma romantasia, né? Eu gostei muito de ler ele. É uma história um pouco diferente das que eu já li. Aqui a gente vive num mundo onde as pessoas têm poderes. E temos a Pendi, que não tem poder nenhum. E o rei simplesmente pegou e falou que essas pessoas que não têm poderes, elas passam doenças para as pessoas que têm poderes, que são superdotados, se eu não me engano. São os notáveis. Então, ele falou que as pessoas... Fez essa fake news aí, né? Falando que as pessoas que não têm poderes passam doenças para os notáveis. E aí começou meio que uma perseguição contra essas pessoas. E temos a Pendi, que a Pendi não tem poder nenhum, mas ela foi treinada desde pequena pelo pai a ter o poder psíquico. Eu não sei falar esse nome. Ela pinta o cabelo porque tem alguns poderes que acaba fazendo com que a pessoa fique com um cabelo diferente. Então ela pinta o cabelo dela de branco e pra, né, passar por uma notável. Só que a categoria dela tecnicamente seria pequena, né? E aí acaba que vai ter jogos e ela foi escolhida pelo povo para participar desses jogos. Chegando lá, ela descobre que um dos caras que ela roubou é um dos príncipes. E aí esse príncipe meio que já fica apaixonado por ela e é muito legal isso, porque ele é o que se apaixona primeiro. E temos também o irmão dele também, que vai meio que se apaixonar por ela também, então é quase que um triângulo amoroso. Então é muito bom, eu gostei muito dessa fantasia. O próximo livro e último é O Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Esse livro aqui eu li de forma lenta, de propósito, porque cada vez que eu li eu chorava. Porque aqui a gente vai conhecer a história do Zezé, que é um menino de 6 anos de idade, que mora num bairro, aqui tá dizendo modesto, mas é um bairro pobre do Rio de Janeiro, né? E o pai dele está desempregado e apenas a mãe dele que trabalha numa fábrica. Ele tem mais, acho que 3 irmãos,
se eu não me engano. Só que o Zezé, ele é um menino muito inteligente, ele sabe palavras difíceis que os irmãos não sabem, e ele tem uma imaginação muito fértil, então ele gosta de imaginar, de brincar de imaginar as coisas, e ele faz isso com o irmãozinho dele também, que é o amigo dele ali, né? E aí quando eles estão passando por dificuldades, então eles mudam de casa, porque, claro, né, ele não pode pagar o aluguel daquela casa, então ele vai ser despejado. Então ele vai pra onde? Pra outra casa alugada. Eles mudam de casa e nessa casa tem vários pés de frutas. E aí a gente tem o pé de laranja lima, que ele pega pra ele porque foi o que sobrou. E aí ele começa a brincar com esse pé de laranja lima como se fosse um amigo confidente dele. Então todas as coisas que acontecem com ele no dia a dia, ele conta pro pé de laranja lima. E ele começa a imaginar que o pé de laranja lima está falando com ele também. Mas na realidade é só a imaginação dele, é aquela vozinha interior, sabe, que fala com ele. Nesse livro aqui a gente tem situações muito engraçadas de uma criança hiperativa. Ela também apronta demais, assim, só que ele é meio incompreendido, sabe? Ele apanha muito de uma das irmãs. Tem uma outra irmã dele que protege ele sempre. E o final é muito emocionante, muito triste também, porque acontece uma situação que você não tava esperando. Você meio que pensou, sabe? Eu pensei sobre, mas eu falei, não vai fazer isso. Mas aí fez. E é muito emocionante. Eu amo esse livro e esse livro eu vou levar assim pra vida, sabe? Eu não sei se eu tenho coragem de ler ele novamente, talvez no futuro, mas enfim, eu amo. Se você não leu ainda Meu Pé de Laranja Lima, por favor, leia, sabe? Você não vai estar perdendo nada, pelo contrário. Então foi isso, gente. Esses foram os livros que eu considerei que foram boas leituras e livros que eu considerei piores leituras de 2024. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar um like para essa pessoa sem dicção. Comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, né? E o que você achou. Vamos comentar aí, vamos interagir. Então é isso, até o próximo vídeo.